E ainda sobre essa questão de personalidade, né, do que você falou, de onde a gente está aqui nesse momento, quando você fala que, no exemplo, da pessoa que morreu enforcada e ela fica ali revivendo, para a gente trazer para uma compreensão, porque eu acho que hoje a gente tem muito esse problema da individualidade, né, de que somos únicos e que o que a gente está vivendo aqui é só essa realidade, aquela coisa toda. Quando você diz que essa personalidade ficou revivendo aquilo ali, ela fica, entre aspas, vamos falar assim, numa realidade paralela, ela fica se vendo ali, mas ela não acompanha o resto do mundo. Porque a gente fala, né? Tem espíritos aqui junto com a gente, mentores e etc, etc. Eles estão acompanhando este momento físico aqui. Quando, quando essa parte do espírito não entendeu ou está sofrendo ali, ele não acompanha o andar do tempo, como a gente conhece aqui, ele não acompanha a evolução do tempo. O cara que morreu na idade medieval lá, enforcado, ele ficou preso àquela idade medieval? É, que aí quando você fala numa realidade paralela, a gente pode, de uma certa forma, pensar que todas as realidades são É que eu tive paralelas, uma dificuldade né? em tentar exemplificar de outro jeito, né? Porque o que a gente chama de realidade aqui é uma construção mental também. É, aí acho que a gente tem bastantes conceitos, né, para estudar também sobre isso, para chegar nessa compreensão do desdobramento que a gente faz desde a fonte. Aí a gente até indicou no outro vídeo, e aqui vale falar de novo do canal Educação Consciencial, que traz muito explicadinho essas questões, dos cursos também que eles oferecem. Porque a gente vai ter uma compreensão de que nós, que somos uma fração da fonte, que é Deus, né? A fonte Deus, fonte de luz e amor, né? A fonte realmente primordial ali. Desde essa fonte, quando a gente se desdobra, a gente se torna, como as pessoas dizem também, co-criadores. Então, a gente vai criar também, ali a partir da fonte, a gente vai criar as nossas realidades. A gente vai criar as localidades onde a gente vai manifestar a nossa experiência. Então, todas as localidades que existem, e aí localidade, vamos pensar nos universos, nas galáxias, nos planetas, todas as localidades, elas são criações mentais Então ele fica preso nessa criação mental dele. dele. Então a gente cria a própria localidade onde a gente experimenta dentro desta localidade. Porque eu já ouvi vocês falando em outras ocasiões também, né, que determinado espírito ali não sabia ou não aceitou que desencarnou, e aí ele ficou vagando. E aí eu fiquei na época assim, falando, mas ele ficou vagando aqui junto com a gente, ou ele ficou vagando no que seria essa realidade paralela, Sim. né? Aí quando a gente fala que desde lá da fonte a gente está criando, que todas as localidades são criações mentais, aí a gente vai tendo também aí uma superposição, digamos assim, para a gente buscar entender de uma forma ilustrativa, de criações numa mesma localidade, digamos assim. Tá. Porque aí imagina que agora a gente está aqui experimentando o planeta Terra dentro desta criação mental aqui que a gente está visualizando aqui, essa mesa dessa criação. Esse produto aqui é uma criação mental de um ser, né, que criou esta localidade, e dentro desta localidade ele experimenta, ele se fractaliza e produz os fractais, que somos nós, digamos assim, experimentando dentro desta localidade. A gente, enquanto cada fractal, também cria, se superpondo, digamos assim, ou criando dentro dessa localidade maior. Criada num nível de consciência maior, os níveis de consciência menores, entre aspas, ou mais densos, vão se densificando, vão se fragmentando, eles também vão co-criando dentro dessa localidade, se superpondo ali. A gente tem essa densidade que a gente tem aqui tão pesada por essa aglutinação de tantas criações desequilibradas juntas.
Então, o tempo todo aqui, quando a gente está conversando aqui agora sobre esse assunto, a gente está emitindo uma energia dos nossos pensamentos que estão passando aqui dentro, né, dessa conversa, da vibração aqui da voz, das palavras, da vibração que essas palavras têm, né, o que elas trazem de energia, dos seres que estão desencarnados aqui também ligados a essa conversa, que se sintonizaram com ela por algum motivo, estão dentro dessa mesma vibração, conseguiram alcançar, chegar nessa conversa. Tudo isso está gerando energia. E tudo isso também está criando essa energia que vai criar dentro dessa localidade. Seja em equilíbrio ou seja em desequilíbrio. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela está xingando alguém, ela está gritando, ela está brigando, ela está conflitando, ela está emanando energias e criações que vão se aglutinando nesse espaço aqui, nessa localidade onde nós estamos, que vão adensando ainda mais essa localidade, vão tornando essa experiência aqui para ela e para todos que estão imersos nessa mesma localidade, que estão conectados a essa localidade diretamente, mais densas, mais difíceis. Quando ela não só está falando, está xingando, está brigando, mas ela está pensando coisas negativas, por exemplo, pensando mal de alguém, e ela aplica nesse pensamento também uma emoção, principalmente, ou seja, ela pensa e ela sente aquilo. Ela pensa, fulano não podia ter feito isso comigo. Ele é isso, ele é aquilo, espero que ele aconteça isso, que ele aprenda. E junto com isso, ela está pondo a emoção dela, da raiva que ela está sentindo desse fulano, do despeito, de como assim, como que ele pode me tratar dessa forma. Então, ela está aglutinando esse pensamento que ela não precisa nem falar nada, e ela nem está perto do fulano, nem está no mesmo ambiente, ele está do outro lado do mundo. Mas ela está pensando e está pondo uma emoção. A intenção, né? Ela está gerando ali o que alguns podem chamar até de forma pensamento, né? Quando ela gera isso reiteradamente. E tudo isso, todas essas criações mentais estão adensando mais esse ambiente. Isso mesmo quando a gente está encarnado. A gente cria tudo o que acontece na nossa vida, misturado, né, com esse grupo que também está criando, com essa localidade, com o que é possível criar nessa localidade, com esses seres que a gente está se conectando, a gente cria e a gente ou consegue, digamos, diminuir a densidade dessa localidade onde a gente está, se a gente conseguir criar algo equilibrado, harmônico, integrativo, amoroso, compassivo, a gente consegue diminuir a densidade dessa localidade, meio que para todo mundo, porque todo mundo está naquela localidade, todo mundo que está conectado ali, ou a gente densifica mais essa localidade. Encarnado e desencarnado. Quando a gente está encarnado, o corpo físico é uma barreira que dificulta um tanto isso, torna isso para criar assim instantaneamente é mais lento, né? Lento, precisaria de uma grande energia aplicada, muito bem aplicada, um foco muito grande com a gente está falando da combinação, né, da mente com o sentimento, com a emoção, que seja. Então, por exemplo, se a pessoa quiser materializar aqui uma flor, eu vou focar aqui meu pensamento e vou plasmar aqui uma flor, vou materializar aqui. Fica muito difícil, porque aqui ela tem a barreira desse corpo físico e dessa densidade aqui onde ela está inserida, dessa dimensão. Quando a gente está no mundo, digamos, dos desencarnados, na dimensão, né, em que a gente fica quando desencarna, num primeiro momento, dependendo também da vibração, a gente vai em uma mais densa ou menos densa, digamos assim, ou numa frequência ali que a gente se conecta, mais equilibrada ou menos equilibrada. Quando a gente está sem o corpo físico, isso é muito mais instantâneo. Não tem essa barreira e a dimensão aqui não é desta fisicalidade, é muito mais fácil de criar. Então, e se a pessoa ela cria essa criação mental onde ela fica. Entendi. Então, por exemplo, se a pessoa está desencarnada e ela está desequilibrada,
tá sentindo muito medo, tá sentindo muito insegura, tá apavorada, tá com pânico, não sei o quê, e ela começa a pensar muito, vai um exemplo, que ela tem muito medo de cobra, será que aqui tem cobra? E as cobras, ela Vai cria criar aquelas cobras cobras. Então ela vai se ver num lugar cheio de cobras ali ao redor dela, ela cercada de cobras, porque ela tá pondo aquela emoção de desequilíbrio e ela tá criando aquilo para ela mesma. Então isso fica muito mais instantâneo. Por isso que é muito importante, enquanto nós estamos aqui encarnados, todos nós, cada um de nós, a gente conhecer sobre isso. Para que quando a gente não esteja mais encarnado nesse corpo físico, a gente tenha mais discernimento, mais informação, mais conhecimento, O mais que fazer com equilíbrio, isso, né? para não cair em muitas armadilhas de outros e de nós mesmos e de tudo junto, mistura, né, nós mesmos com os outros e ficar preso em algumas situações. Legal como você colocou essas informações, né, como você contou isso, ainda trazendo a mesmo assunto com formas diferentes de contar. Eu não lembro onde foi que eu ouvi que esse atraso em a gente poder criar esse tipo de coisa com o pensamento é até um mecanismo de defesa para nós mesmos, né? E como a gente tem esse problema de, às vezes, da raiva, ou de, tomara que aconteça com pessoa isso, e já pensou se a gente realmente causasse isso instantaneamente, né? Então, eu não lembro onde foi que eu li ou que eu ouvi que isso era um mecanismo de defesa criado para que a gente pudesse pensar melhor no que a gente deseja, né? Como a gente quer que as coisas sejam. Defesa e aprisionamento, né? A gente está misturando aqui, enquanto a gente está ainda preso numa inconsciência, a gente está misturando bastante isso, né? Que a gente está se defendendo da gente mesmo e, ao mesmo tempo, se aprisionando nessa defesa. Porque enquanto também eu me defendo e não me desenvolvo, eu também não saio do lugar. Então, a gente fica estagnado ali. E essa defesa que a gente faz da gente mesmo e que o ambiente faz da gente mesmo, por um suposto benefício da gente mesmo, né? Ela gera muitos bloqueios também. Mas você não concorda comigo que se não fosse desse jeito, até como uma questão de aprendizado, de lição, não seria uma baderna? Porque a gente ia acabar interferindo demais no livre-arbítrio de outras pessoas também, né? Já é, né? Já tá, né? Mas Uma imagina se baderna, fosse né? até mais, né? Sim. Acho que também o que a gente pode perceber vendo a história, né, das civilizações, a gente vê que determinadas civilizações expandiram muito os seus conhecimentos, as suas capacidades, inclusive psíquicas, as suas conexões, né, suas tecnologias, tornaram mais, digamos, ligeiro o que você falou dessa criação, de realmente ter um poder mental de ferir alguém de uma forma Sim. mais direta e tudo mais. E a gente vê que chega em um determinado ponto em que elas encontram um limite. Daqui não dá mais para passar, porque é o que você está falando da baderna. Chega um ponto em que se olha para aquela situação e fala: daqui não vai sair mais nada de bom. Já desceu tanto o nível, digamos assim, né? Já está tão denso e as pessoas já têm tantas formas, recursos de se ferirem cada vez mais, né? De ferirem a si mesmas cada vez mais, que é melhor parar por aqui. Então você vê que na história a gente encontra civilizações que são extintas. Tanto se a gente pensar não só no humanoide, mas a gente pensar, voltando muito nos dinossauros, por exemplo. Porque são seres que estavam ali fazendo uma evolução diferente aqui da nossa humana, mas que eram seres ali naquele momento. Chegou uma hora que, não, porque eles já estavam num nível de ferocidade e tinham tanta força física mesmo, tanta estrutura, que eles só passavam, o dia, a vida se matando ali. Se matando, destruindo as árvores. Ou seja, chega um momento que você fala, daqui não sai mais nada de bom, né? Então, foi feita a opção por se extinguir, por exemplo, aqueles dinossauros daquela forma como eles estavam ali. Então, aquela essência, aquela energia que estava habitando aqueles corpos ali, ela vai habitar outros corpos, ela vai ser transmigrada para outros planetas, ou para outras experiências, ou para outras densidades, fractalizada. Então,
não vai se extinguir a energia, o espírito, pelo menos não é a ideia, né, no primeiro momento, mas aquela proposta ali daquela civilização, ainda que seja bem primitiva, como a gente está dando um exemplo assim, ela vai acabar em algum momento em que ela como que colapsa, como se vê que nada de bom mais vai sair dali ou de muito melhor, ou que vai ficar muito difícil, mesmo para quem ali naquele meio queira transformar aquilo, queira fazer algo bom, falar, não, vamos parar de brigar, tal, mas ele vai Entendi. sucumbir naquele meio, ele não vai conseguir, porque vai ser uma voz muito fraca, né? Então não tem mais como fazer um ponto de virada. Então a gente vê, a Atlântida afundou, né? Antes a Lemúria era uma civilização já que tinha um avanço e não existe mais, né? A Suméria, e a gente vê os Maias. Então a gente vê em ciclos, né, que algumas civilizações elas vão sendo extintas em determinadas épocas, e não significa que aqueles espíritos que habitavam aqueles corpos, naquela civilização, o espírito deixou de existir, mas ele foi fazer experiências tentando novas propostas para não ficar preso ali numa roda infinita que não vai sair daquilo, que ele só vai ficar repetindo, repetindo realmente. Hoje, como a gente está hoje aqui, a gente já está numa condição em que a gente já está repetindo muito. Que a gente já vem de milhares de anos, desse último ciclo de milhares de anos, só repetindo as guerras, a violência, a escassez, a miséria, a exploração, um engolindo o outro, um se aproveitando de quem é mais fraco, um tirando vantagem, não. A gente já está fazendo muita repetição nesse mesmo ritmo, nessa mesma linha. Muita doença, porque as doenças também são manifestações de desequilíbrio da gente com a gente mesmo, da gente com o todo. Então a gente já está num ciclo assim, não vai sair nada de bom daí, não vai A gente melhorar. está repetindo a mesma coisa, né? Então, e a gente está num final de ciclo, e final de ciclo porque a Terra tem ciclos, o planeta tem ciclo, tudo tem ciclo. A gente vê o ciclo da Lua, o ciclo da... Então, a Terra ela está num fim de ciclo. Nesse fim de ciclo, a gente tem uma oportunidade, uma janela, né, de receber também um auxílio para essa transição de ciclo, para esse momento. Então, dessa janela de entrar em consciências mais equilibradas ou mais despertas, né, de trazerem essa abertura, falando, pessoal, acorda, vamos acordando, vamos saindo, olha só o que vocês estão fazendo, tá percebendo que tem alguma coisa estranha, presta atenção, né, e trazendo tantas informações, tantas pessoas canalizando coisas, né, trazendo recursos, ferramentas terapêuticas de autoconhecimento, de expansão de consciência, para tentar promover isso. Todos os nossos irmãos desencarnados, né, que atuam em conjunto com todo mundo tem as suas conexões, tentando fomentar isso. Vamos, pessoal, é agora, é agora, é agora. Porque senão, quem não conseguir, né, sair disso, né, para ir para um outro ciclo mais expandido, né, em outro lugar, em outra dimensão, menos denso, menos sufocante, aí a gente dizem que tem duas possibilidades maiores, de também reduzir a duas seria muito simplista, mas principais, né, chances agora de extinguir, né, aqui mesmo, essa experiência dessa forma densa. Acabar, né? Não que acabar o mundo, acabar alguma coisa assim, mas para chegar a uma civilização, assim como a gente viu na história, né? Não tem mais os maias, não tem mais a Lemúria, não tem mais a Atlântida. Teve outros depois, outras formas ali de sociedade, né, de humanidade. Então, para chegar, né, uma nova humanidade aí mais consciente, né, de fazer uma transição aqui, fechar esse ciclo para algumas pessoas que não estão aqui entendendo isso, e aí essas pessoas que não conseguissem entender isso seriam transmigradas para experiências em outros planetas que ainda estivessem mantendo uma densidade compatível com a densidade que elas ainda querem manifestar, que elas estão ainda se sentindo sintonizadas, né? Então iriam para planetas assim que apresentariam uma restrição ainda maior do que a que a gente tem na Terra, para que a Terra ficasse um pouquinho mais leve para fazer aqui experiências num nível
menos denso, né? Ou dizem que se não houver, né, uma forma de essa energia conseguir prevalecer, essa menos densa, né, que a gente ficaria sujeito a um período de mais densidade ainda, né, de um colapso maior. Então, a gente percebe isso, que como a gente cria junto com o todo, com o grupo, a gente precisa ter várias pessoas acordadas, despertas, buscando pensar em mais equilíbrio, em mais harmonia, falar sobre coisas mais harmoniosas, mais equilibradas, de expansão, de despertar, praticar isso no dia a dia, na forma como tratam as pessoas, como lidam com as pessoas, como resolvem os seus problemas mínimos do dia a dia, numa fila, no trânsito. Colocando isso em prática, ela promove ali para aquele ambiente uma menor densificação, ela vai ajudando aquele ambiente a ficar menos denso, enquanto outras pessoas ainda estão, além do ambiente já estar denso, ainda estão fazendo ele ficar mais denso. Porque, como a gente falou, estão xingando, estão pensando coisa ruim, estão desejando coisas ruins e tal. Estão agindo de uma forma desequilibrada, né? Porque aí não é o que é certo ou errado, é o que traz uma harmonia e o que traz mais desassossego, mais conflito, né? Mais disputa, mais aquela lei de um engolir o outro mais forte, engolir o mais fraco, né? Isso vai causando um desequilíbrio, mais forte vai engolindo, isso vai desequilibrando, esse ambiente vai ficando mais denso. Então, a gente precisa de muitas pessoas, né, que consigam trazer essa consciência maior para que essa energia ela prevaleça, com auxílio também, né, das pessoas que também estão desencarnadas, dos seres que estão desencarnados e que também estão trabalhando bastante para que isso aconteça. Aí a gente consegue, de alguma forma, tornar esta localidade menos densa. Não só a gente mesmo, é uma cura para a gente mesmo, como para o grupo, né? Para a nossa rede, para as redes que estão ligadas a nós, na mesma toada, aí, no mesmo objetivo, para essa localidade. Também é importante que a gente busque fazer isso, mas sem se apegar a isso. Então, a gente vai fazendo o que dá para fazer. Chegou um dia, a gente desencarnou aqui, não sei se vai ser daqui a 5 anos, daqui a 50 anos. No dia que desencarnou, opa, tá bom, parou, aqui foi o tempo que me deram, fiz o que eu pude. Para não ficar preso na roda também. Ah, não, mas então eu devia ter feito mais isso, eu devia ter ajudado mais. Aí volta e fica preso, né, aqui achando que tem obrigação. Como a gente falou, uma coisa é com liberdade, a gente fazer escolhas com consciência, sabendo como de fato as coisas funcionam, conseguindo enxergar a realidade das coisas, né, os bastidores das coisas. E outra coisa é a gente vir se iludindo, achando que tem alguma obrigação, que é obrigado a vir, que é isso mesmo, que a vida é assim. Mas aí nessa que você falou é que me puxou um pensamento bem pro outro lado agora, você falou da obrigação de vir e tal. Nesse momento de evolução nosso, de aprendizado, essa personalidade que em algum momento ficou presa e depois vocês, durante a terapia, aquela coisa do atendimento, vocês conseguem fazer com que ela pare de vivenciar aquele momento ali, ela reencarna de novo em algum momento? Aquela personalidade em específico ou não acontece de novo isso de... Porque imagina alguma coisa de muitos e muitos anos atrás, o mundo é diferente, então como se ela volta, ela vem meio que adaptada, Sim. já pronta, como que funciona isso? Aí é mais uma interpretação, né, da concepção, dos conceitos das coisas, de como que termina uma coisa e outra. Se a gente realmente entender que aquela personalidade, quando ela for encarnar, ela forma outra personalidade. Então, por causa do ambiente, etc, né? Então, na verdade, o que está encarnando ali, a gente pode talvez dizer que é a mesma consciência, mas formando novas personalidades. Tá. Ou aquele mesmo pacotinho de consciência, digamos assim. Tá. Né? Aí existem formas de ver que
que vão variar um pouco. Quando a gente faz o atendimento, qual que é a preocupação ali, o objetivo primordial? A pessoa encarnada aqui trouxe uma questão que está atormentando ela nesse Incomodando de momento, alguma forma, né? incomodando o que ela quer superar, o que ela quer expandir, pode ser coisa boa também, não tá com nada assim horrível, mas ela, por exemplo, quer falar melhor em público. Ela até já fala bem, mas ela quer falar ainda melhor. Então, algo que ela quer desenvolver também, não precisa ser só Certo. história triste, né? Então, ela quer ver se tem alguma questão de outras encarnações que estão interferindo nisso. Por que que ela não está conseguindo deslanchar naquilo, ou desenvolver, ou curar alguma coisa, enfim. O que sintoniza ali para o tratamento, para a gente conversar e curar, e fazer as liberações energéticas, e encaminhar, integrar, a gente verifica se tem um cordão energético, isso é verificado no atendimento, que liga aquilo que sintonizou, porque aquilo que sintonizou no primeiro momento, eu não sei o que que é exatamente. Sei que a gente abriu o atendimento para resolver aquele problema da pessoa e sintonizou uma energia ali. Ponto. E aí, no curso do professor Godinho, né, que a gente citou já, a gente tem esse recurso de verificar se tem um cordão energético ali que liga aquilo que sintonizou à pessoa encarnada. E aquilo que sintonizou, não vamos dizer o nome aqui, vamos dizer aquilo, aquela energia que sintonizou ali. Inclusive, quando ela vê o cordão, ela vê a pessoa encarnada. Ela consegue ver isso no atendimento. Quando existe esse cordão, no conceito do curso, né, do professor Godinho e tudo, essa é uma personalidade da pessoa. Quando não vê o cordão, porque acontece, seria o que a gente pode chamar de um espírito obsessor, para dizer o que... Ou seja, seria uma outra pessoa. Não é a pessoa que está sendo atendida. Ah, ok. Não é uma outra, não é uma personalidade dela de outras encarnações. É um outro ser que se chamam aí, que chamam de espírito obsessor. Um outro que está vinculado a ela, ligado a ela, obsediando ela de alguma forma. E que aí também tem infinitas formas de como que essa pessoa, esse ser desencarnado, eu ia perguntar, mas eu pensei melhor, foi para um se outro tornar um obsessor dela. Exatamente. Ela pode ter passado numa festa no fim de semana e ter levado um para casa, por exemplo. Ou pode ser que ele já venha de outras encarnações. Ele pode ter uma história pessoal com ela, pode ter sido o marido dela em outra encarnação, ela tem um vínculo muito pessoal, ou não. Ele pode só ter sido contratado, como dizem, para fazer um trabalho ali de infernizar a vida dela, por exemplo, de dificultar a vida dela. Tem várias situações. Então, a gente tem, dentro do curso do professor Godinho, basicamente esses dois conceitos. Tem uma outra questão também de subpersonalidade, que é uma outra questão que a gente ia ficar mais um tempão para falar, mas basicamente que é o mais habitual é ou ter essa personalidade dela, que aí vê o cordão, ou ter não ter o cordão e aí ser um ser apartado dela. Esse ser apartado dela, às vezes também pode acontecer, não ter o cordão, a gente sabe que ele não está ligado a alguém encarnado. Ou ele ver o cordão no atendimento, mas ligado a outra pessoa. Ou seja, ele estava ligado a ela porque era um obsessor, digamos assim, dela, para usar um nome conhecido, ele estava vinculado a ela. E ele mesmo é uma personalidade de outra pessoa que está encarnada, entende? Entendi. Ele tem um cordão com outra pessoa. Com outra pessoa, sim. Que às vezes é o vizinho dela, é o marido dela, ou alguém que ela nem conhece aqui nessa encarnação, mas que eles se conheceram numa outra, se vincularam lá, por exemplo, que também tem infinitas possibilidades, mas, por exemplo, numa encarnação, eles tiveram um conflito, sei lá, foram marido e mulher, um traiu o outro, um matou o outro, sei lá, ficaram vinculados. O que a gente chama de simbiose, por exemplo, eles tinham ali uma ligação energética. Então, esta personalidade dele, desta outra encarnação, que conheceu essa outra personalidade dela, ele vem obsediando ela. Só que aquele espírito também está fazendo as experiências dele. Então, ele gerou outras encarnações também, mesmo enquanto obsediava ela. Então, tem tanto essa possibilidade de um obsessor
uma personalidade obsessora Uhum. conseguir estar encarnada já, e ainda está vinculada por simbiose, eles estão ligados. E aí vem no atendimento também, já aconteceu algumas vezes, ou dele ser realmente um obsessor desencarnado. Isso é no conceito do professor Godinho, a gente tem esses dois conceitos. O que a gente já conseguiu também dentro dos atendimentos, dentro dos estudos, que a gente já mencionou, conversando com os mentores que vão também auxiliando a compreender melhor, né? Além das nossas personalidades, então, aqui, né, dessa fração de consciência aqui, desse fractal que está reencarnando, que vem fazendo várias encarnações, a gente tem outros fractais, que é aquela situação que você falou, a gente pode ter lá da nossa mesma origem, do mesmo espírito, outros fractais que também estão aqui na Terra? Sim, né? Então, a gente tem outros fractais. Esses outros fractais estão ligados a nós num outro nível de consciência, como a gente falou ilustrativamente, que vai subindo, que aí a gente pode, para usar a nomenclatura que o pessoal do Educação Consciencial usa, num nível acima aqui do nosso de fractal, a gente chamaria esse nível de alma, por exemplo, para dar um nome. Então, aí dessa mesma alma, digamos, a gente tem vários fractais. Vamos supor que a gente tem aqui numa alma, por exemplo, 12 fractais que estão aqui também. Esses fractais estão fazendo suas próprias experiências. Estão também encarnando e desencarnando, ligados à mesma alma. Nesse atendimento também é sintonizado, algumas vezes, fractais dessa pessoa. Interessante. E a situação é que o fractal também tem cordão ligado a essa pessoa. Cordão energético, dizendo assim, a gente consegue também no atendimento, quando esse fractal sintoniza... Tem um cordão de com um os outros fractal fractais, com a pessoa atendida? Com os outros, que a pessoa atendida é um fractal também da mesma alma. Interessante. Então, quando acontece essa situação, já não se tem mais um método tão objetivo de distinguir uma coisa da outra. Porque o professor Godinho, ele trouxe uma forma muito clara, objetiva, fácil, simples, de diferenciar uma personalidade da pessoa de um obsessor, por exemplo. Ficou fácil, porque com a história do cordão, ele mesmo vê ali o cordão ou ligado à pessoa, ou no cordão nenhum, ou ligado a outra pessoa. Agora, o fractal também, quando a gente já atendeu, também visualiza um cordão com o seu outro fractal. E aí já não fica muito distinto o que é personalidade, isso porque você perguntou se é a mesma pessoa reencarnando, do que é ela mesma reencarnando e do que é outro fractal realmente, que está reencarnando. Fica difícil de dizer. Quando a gente falou sobre isso com os mentores, eles perguntaram, tá, mas o que importa? Porque, assim, o que importa é o auxílio que você quer trazer para aquela pessoa, naquele momento. Ela pediu um atendimento para tratar um ponto. Se aquele ponto tem influência de uma personalidade e de um fractal, de duas personalidades, só de um fractal, só de uma personalidade, o que importa é o tratamento, que é conscientizar aquele elemento ali, seja a personalidade fractal, ele conseguir enxergar que ele também tem essa ligação com essa pessoa, ele conseguir compreender que ele mantém a individualidade dele, mas que eles se comunicam energeticamente, compartilham ali em algum grau, né, a mesma consciência. Em algum grau todos nós somos o mesmo, né, porque é a mesma fonte, então em algum momento a gente se encontra de qualquer forma, todos, né. Então é tratar isso. Faz 1 ano e pouco que a gente faz esses atendimentos. 1 ano e alguns meses, todas as semanas. Então, tem uma constância também. Todas as semanas a gente faz esse atendimento. Todas as semanas tem mais atendimento. Isso, talvez, algum dia gere uma forma mais objetiva da gente, com a experiência, aguçar mais essa percepção
tanto eu como o Tiago, os dois, enfim, em algum momento a gente, com uma clareza maior, conseguir falar, isso aqui é uma personalidade, isso aqui é um fractal. Uma coisa que às vezes pode dar uma ideia em relação a isso é que, em alguns casos, quando chega esse momento do atendimento, de ele ver o cordão ou não, né, de fazer essa conferência, essa checagem, alguns, quando vem o cordão e vem a pessoa atendida no cordão ligado a elas, a hora que vê o cordão já fala, sou eu. Ele já entende que é ele. Ele até leva um susto, ele fala, como assim? Porque ele não sabe que existe, até o momento do atendimento, ele não sabe que existe nada disso que a gente está conversando. Ele aprende no atendimento e vê no atendimento, constata. Ele fala, nossa, sou eu ali, sou eu. Não. Então, aí dá uma ideia muito clara, ou mais clara, talvez, é uma personalidade, né? Porque ele se identifica muito com ela. Outros veem aquela ligação, falam, tô vendo aqui que tá compartilhando aqui a mesma energia, tal, que tá ligado a mim, mas isso aí não sou eu. Tipo assim, ele fica assim, Uma sem se resistência. identificar muito. Ele reconhece, ele vê que tá ligado, que sai da mesma fonte ali de energia diretamente, mas ele fica assim, mas não se identifica tanto. Então, talvez isso possa ser um indício de personalidade, a que se identifica muito fortemente, e do fractal, aquele que reconhece que estão conectados energeticamente, mas que fala, né, mas não sou eu, isso aqui é ele, sou eu. Eu sou eu, ele é ele. A gente está ligado, mas cada um. Então, ele mesmo dá essa dimensão. Mas não sei se isso é uma forma de diferenciar, que seja muito objetiva, que seja muito segura, porque é uma percepção dele ali, de talvez se identificar com uma característica naquele momento, com uma história, tá mais sintonizado, enfim. Fica muito à mercê ali do que uma subjetividade de cada personalidade ou fractal que está conectado ali. Mas o que a gente conseguiu perceber é isso, que tanto a personalidade como o fractal, eles têm essa conexão, né, muito ali direta. Inclusive, os demais níveis de consciência, eles também têm essa conexão. Mas poucas vezes em atendimentos, a gente conversou com níveis de consciência acima, que aí seriam os níveis que não são fractais, são os níveis acima dos fractais. Então, a gente conversou com algumas almas, por exemplo, que seriam esse nível, né? A alma, origem, né, praticamente. que estaria, um nível acima do fractal. A alma que está acima do fractal, ela é todos eles ao mesmo tempo. Ela consegue se sintonizar com um ou com outro e experimentar o que eles estão experimentando através dele. Sentir através deles. Então, imagina, a alma tem 12 fractais, aí um está vivendo lá na Islândia. Ela consegue se sintonizar com aquele da Islândia e colher aquela experiência, sentir o que ele está sentindo, pensar, se sintonizar. Aí ela consegue sintonizar aqui com o fractal que está aqui no Brasil e sentir essa experiência e sentir o que ele sente, vivenciar e tudo mais. Então, ela consegue se expressar por meio de todos os fractais, se ele está nessa sintonia também. A nossa alma consegue falar com a gente, por nós também. Ela consegue estar nessa conversa, por exemplo. Certo. Ela consegue participar dessa conversa. Ela consegue, eu quero participar dessa conversa aqui. Deixa eu ver ali o que esse meu fractal aqui, Rita, está falando. E eu vou trazer para ela também umas ideias que ela não viveu diretamente, ela, Rita, mas que o meu fractal lá da Bolívia viveu e eu vou transmitir aqui para ela. Então, a gente consegue também acessar os nossos fractais fazendo esse caminho. Uma rede de nós mesmos, né? Alma fractal, que somos nós mesmos em outras experiências, em outros aspectos. Então, aí a gente consegue trazer um conhecimento, por exemplo, que a gente nem viveu diretamente, mas que está na nossa rede. A gente já conversou com algumas almas. Ela também se vê ligada por um cordão, mas aí dá para distinguir que é alma, porque aí quando a gente conversa com a alma, ela já está num nível de conhecimento que ela sabe que ela é a alma dentro aqui do nosso estudo. Inclusive, quando a gente conversa, eles conseguem confirmar, assim, dentro do nome que vocês estão utilizando para esse conceito, é o que vocês estão chamando de alma.
Porque é um nome que foi atribuído Não, sim, é aqui, nós que atribuímos, sim. né? Não é que significa que ela chama isso, né? Então, o que vocês estão entendendo aí dentro das explicações, dos estudos, é o que eu sou a alma aqui, tá? Então, a gente conversa. Então, também a gente já conversou com a alma, já conversou com o eu sou. Então, também, que é um nível de consciência dentro da nomenclatura da educação consciencial, que eles trazem bastante do livro de Urantia, mas explicam de uma forma bem didática. Então, seria um nível acima da alma. Então, dentro da alma, a gente tem vários fractais. Aí, a alma tem várias almas dentro do mesmo eu sou, digamos assim. Entende? Então, eu tenho uma alma, você tem outra alma. Aí, em cima da minha alma, em cima, entre aspas, né? Só para a gente visualizar, tem um eu sou, e você, em cima da sua alma, tem um outro eu sou. Em cima do eu sou, tem uma mônada. Que pode englobar que pode os ser dois, a mesma que o seu, por exemplo. Os dois eu sous. Então, a gente pode, eu e você, ter a mesma mônada. Mas eu tenho um eu sou e você tem outro eu sou. Eu tenho uma alma e você tem outra alma. Eu tenho uns fractais ligados à minha alma diretamente, você tem uns fractais ligados à sua alma diretamente. Mas dentro da rede, comunica com todo mundo, são ali vasos comunicantes. Vai para todo lado. Então, mesmo que você tenha outra alma, eu posso fractal aqui acessar da minha alma, que vai acessar eu sou, que vai acessar a mônada, que vai acessar o seu eu sou, que vai acessar a sua alma, que vai acessar os seus fractais também, mesmo eu não estando diretamente na mesma alma com você, com os mesmos fractais ligados diretamente nesse cordão a mim. Então, a gente vai se comunicando. Então, quando a gente faz esses atendimentos, eles, quanto mais profundo eles conseguem ser, mais eles transmitem aquela cura ou aquela compreensão, aquela expansão a mais pontos dessa rede. Então, quando a gente trata um fractal, uma personalidade, num nível profundo ali, que ele consegue desmantelar várias coisas ali, desemaranhar várias coisas, resolver vários pontos ali que estavam bloqueando aquele aprendizado, aquilo ali chama a atenção de muitos da rede, que estão sintonizados também naquele problema, naquela trava, também estão manifestando de alguma forma aquilo. Então, aquilo se comunica. E o atendimento, ele trata tanto a pessoa que preencheu a fichinha para fazer o atendimento, como trata toda a rede dela. Quanto mais profundidade ele ganha, mais ele consegue alcançar, né, dentro dessa rede. Então, muito importante. Olha, eu sabia que quando vocês falaram para participar desse projeto, eu sabia que esse tópico da personalidade seria já um negócio muito grande. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa para falar, né? Então você vê quantas horas a gente já está falando só sobre um ponto só, né? Sim. E quanta coisa ainda a gente tem para explorar. Sim, e quanto mais a gente estuda, mais elementos a gente consegue. Se fizer a mesma pergunta daqui a alguns meses, a gente consegue trazer mais coisas, mais informação, mais vivências, mais experiências, né? Que a gente vai aprendendo na prática e na teoria. A gente vai lendo, vai fazendo curso, vai estudando, vai conversando sobre isso, vai refletindo, vai conversando com os mentores e vai praticando e vai atendendo. E no atendimento vai vendo e vai falando com um elemento que está ali sintonizado, vai falando com outro. Então as coisas vão se complementando, né, dentro dessa visão. A gente vai expandindo cada vez mais essa visão. Obrigado por compartilhar essa quantidade gigante de pouca informação que a gente conseguiu passar. Muito grata também dessa oportunidade de compartilhar e de aprender, né? Que a gente vai falando e vai associando também, né?